na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui num programa da Juventude, da Superintendência da Juventude, que é um órgão de divulgação da Igreja, do Ministério Restauração, que tem como pastor-presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nós temos como nosso diretor da comunicação o irmão Rodinaldo, e como pastor, como superintendente da Juventude Geral, o pastor Adriano Licidônio. E aqui na sede nós temos o nosso líder, que é o diácono irmão Tiago Machado. E quem fala agora é a irmã Prisca. Do meu lado eu tenho a irmã Franciele Bittencourt. E na minha esquerda nós temos a irmã Paola Machado. E como nosso convidado especial nós temos a nossa irmã terapeuta, a Patrícia Rodrigues. Glória a Jesus. Falta um palmo, né? Glória a Deus. Damos glória a Deus pela presença de você que está aqui hoje. Nós estamos iniciando esse programa, como já vocês conseguem enxergar. O tema que nós escolhemos é sobre a gratidão. E é surpreendente, né, irmãs? É surpreendente a quantidade de coisas que nós podemos descobrir. E a nossa irmã Patrícia vai nos ajudar a falar sobre isso, descobrir, entender e saber utilizar bem também. Ao longo da nossa vida, no final, vamos ter umas dicas muito preciosas, essa informação para nós. Então, eu convido você que está ali, dialogado conosco já, que compartilhe no seu status, nos seus companheiros, nos seus amigos, nas suas irmãs, sua família. Manda nos grupos que você deseja, porque hoje a informação que nós vamos falar aqui tem sido muito edificante até para nós, e acreditamos que para vocês também vão ser, amém? Amém. Queremos já aproveitar o espaço para não depois pegar esse tempo. Nós temos uns anúncios que queremos dar para a juventude da sede. Nós vamos ter amanhã, nós temos sempre a oração semanal, é às 9h45 e é uma bênção, então vamos entrar para orar. Temos quarta-feira a leitura bíblica. Temos visto que ao longo da nossa vida nós já tivemos problemas para ler a Bíblia, né, em casa às vezes. E tem outros irmãos que talvez tenham também, e nós reunimos aqui, fazemos uma divisão, moços e moças, e lemos a Bíblia. Simplesmente lemos a Bíblia e falamos as coisas de Deus. Tem sido também muito enriquecedor para a nossa vida. E o último anúncio. Nós temos, obviamente, culto de sábado, da juventude. E o domingo que vem, nós temos a apresentação. Assim que os jovens se preparem, separem esse dia para nós irmos numa outra congregação e participar com os nossos irmãos lá. Amém? Amém. Então, sem demorar tanto mais, não esqueça de dar seu like também, não para nós, mas para que o canal continue crescendo, para que se divulgue e outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Então nós vamos já, sem mais preâmbulos, sem mais o que falar, nós queremos entrar nesse tema. E a nossa irmã Franciele nos vai introduzir a esse tema. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Nós queremos começar falando que a gratidão é um sentimento, né? E ela produz em nós um reconhecimento das coisas boas da vida. A gratidão também gera em nós um contentamento que nos ajuda a sermos não acomodados, mas alegres com tudo aquilo que nós já temos recebido. Ela é um sentimento poderoso e transformador que nos ajuda a reconhecer os favores que nós recebemos dos outros. Que lindo. Exatamente. E será que a irmã Patrícia pode nos dar uma explicação da diferença entre um sentimento e... como é que eu vou dizer? A emoção e um sentimento, isso. E o que é gratidão, né? Bom, vamos começar então partindo do ponto de que uma emoção é uma energia que você sente, tá? Nós temos 4 emoções básicas: alegria, tristeza, medo e raiva.
Quando essa emoção, essa energia que nós sentimos no primeiro momento, que não tem nada a ver com o meu raciocínio ou com o meu repertório, que é aquela minha bagagem, as minhas experiências, essa emoção, ela entra através dos meus 5 sentidos, tá? Olfato, paladar, visão, tato, audição. Então eu percebo isso entra na minha atmosfera humana, e essa emoção. Quando essa emoção encontra um pensamento, aí eu tenho o sentimento. Por que a gratidão, ela é um sentimento? Porque eu preciso ter um pensamento antes disso, ok? Não é uma emoção, é um sentimento. E quando o meu sentimento ele vem após um pensamento, isso significa, irmãs, que eu posso decidir o que sentir. Então, determinados sentimentos, que a gente pensa que são sentimentos um pouco mais difíceis de nós lidarmos no dia a dia, se nós temos uma mente renovada, eu consigo lidar com esse sentimento. Por exemplo, um sentimento de rancor, de amargura, até mesmo o ódio, que é um sentimento tão forte, que nos suga muito a nossa energia. Se eu tenho ali um pensamento balizando essa emoção, por exemplo, de raiva e tristeza, eu consigo refletir sobre, eu consigo mudar o sentimento. Eu gosto muito de falar sobre isso e é muito legal compartilhar que a emoção, ela dura 2 minutos. Então, durante 2 minutos, eu posso pegar um medo e questionar esse medo. E eu não preciso transformar esse medo, por exemplo, num pavor, numa angústia. Pânico. Exatamente. E o medo é constante na nossa vida, né? E a gente consegue isso porque a palavra já nos dizia isso há muito, muito tempo. E a ciência agora está corroborando que nós podemos renovar a nossa mente. Né? Então, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é afável, se há algum louvor, nisso pensai. E eu pensando dessa forma, os meus sentimentos, eles vão refletir isso. Porque eu escolho fazer uma decisão, que nem Exatamente. A irmã falou. E irmã Patrícia, a senhora pode me falar um questionamento que chegou na minha mente. Será que a gratidão, eu consigo expressar a gratidão quando, por exemplo, eu falo obrigada. Muito obrigada, sim, você fez isso. Por favor, que a gente costuma, né? A mãe sempre nos... Obrigado, ok, graça, ok. É a mesma coisa que a gratidão? A gratidão, ela é mais profunda. Tá? A gratidão, ela mexe com outros mecanismos de reconhecimento. Quando eu digo para você assim, Paola, por favor, me alcance um copo d'água. Muito obrigada, você está sendo muito gentil. Essa educação, esse trato, fala muito sobre mim, da educação que eu recebi, do meu trato social, daquilo que eu consigo lidar na minha interação, na minha sociabilidade, ok? A gratidão, ela é mais profunda. Porque a gratidão, eu não faço isso porque eu recebi ali uma educação, um treinamento. Não, eu faço isso porque de verdade eu reconheço como você está sendo gentil e eu saliento em você as tuas qualidades. Então, a minha educação do muito obrigada, tudo bem, como é que você está? Eu estou salientando em mim a minha educação, que depende de como você vai me tratar. Mas a gratidão tem muito a ver com o meu relacionamento, do como eu olho para você e eu percebo em você que você tem algo para me dar que eu preciso muito. E o fato de você estar me dando, eu reconheço em você uma generosidade. Então, genuíno, a gratidão, ela é mais profunda do que um simples muito obrigada. É comportamental. A nossa gratidão, ela está no nosso comportamento também, não só numa fala, porque eu posso dizer muito obrigada e não ser gentil. É muito automático, né? A educação. Porque como nós recebemos de casa, vai muito no automático. A gente não pensa assim. Às vezes pode ser que eu lhe agradeça e nem seja que eu realmente esteja sendo grata. Eu só, muito obrigada. Eu nem pensei só, obrigado. A gente tá andando na rua, bate em alguém. Desculpa. Não foi nada. É muito automático, a gente nem tá pensando, na verdade. Já a gratidão é profunda. Ela transforma, né? Exatamente. Eu valorizo aquilo que você está fazendo. Você está fazendo muito além daquilo que você deveria.
tipo assim, se você está me prestando um serviço e eu te agradeço pela tua prestação de serviço, eu estou reconhecendo, muito obrigada por você ter, por exemplo, anotado o meu pedido de oração. Agora que eu digo assim, muito obrigada, Fran, você vai orar por mim, eu vou receber isso como um presente. Então, eu costumo dizer que a gratidão é o reconhecimento do que o valor do outro, não aquilo que eu tenho, mas do que você pode fazer por mim. Pode ser um favor merecido ou imerecido, né? Por isso que nós somos gratos a Deus pelas suas infinitas misericórdias. E vemos que Deus se agrada disso. Deus se agrada de que nós possamos reconhecer que o outro fez um bem para nós. Obviamente, Deus não apoia o sentimento de egoísmo, por exemplo. A gente só vê o bom que a gente faz, mas não consegue reconhecer o bom do outro. E tem diversas passagens da Bíblia que nos falam sobre isso. Deus nos manda dar graças a Deus por tudo, ser agradecidos, orai uns pelos outros. Quando eu sinto gratidão sincera, saio na oração, né? A gente consegue pensar e lembrar, olha que bênção que essa irmã fez comigo. Vou fazer até uma oração para ela. Obrigado, Senhor. E a gente nem imagina o que acontece detrás de tudo isso. Mas Deus se agrada. Sim. Deus se agrada. Mas com tudo isso, eu tenho uma pergunta. Será que nós nascemos assim, já gratos? Não. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele é um cérebro muito primitivo, no sentido de nós defendermos aquilo que é nosso para saciar as nossas necessidades básicas, ok? É por isso que o bebê chora, porque ele está com fome, ele está desconfortável, então ele tem um alarme ali, porque ele está pensando nele, no ego dele. Uhum. E o nosso cérebro está treinado para isso, ele está treinado para ser saciado nas suas necessidades básicas. O nosso cérebro está treinado, por exemplo, para reconhecer os perigos. Por isso que nós pegamos muito mais, nos agarramos muito mais às memórias negativas. Por quê? Porque o nosso cérebro vai nos alertar o tempo todo que nós não precisamos passar por aquilo de novo, né? As impressões negativas, elas são como velcros, elas colam na nossa memória. Já as ações, os pensamentos positivos, as experiências positivas, eu costumo dizer que elas são que nem teflon, né? Elas escorrem. Por isso que no final do dia, ou se nós fizemos 99 coisas certas, mas se uma saiu errada, eu vou me pegar aquele erro, porque justamente o meu cérebro ele quer me proteger. Então ele vai fazer de tudo para que eu não tenha uma reprise daquela experiência negativa. Por isso que eu guardo muito as questões negativas. Então eu tenho esse caminho criado, neuronal, das experiências negativas. Eu tenho esse caminho criado da minha sobrevivência, das minhas necessidades. Por isso que eu não tenho instintivamente, dentro da minha humanidade, a gratidão. Porque para isso eu preciso fazer outros processos, criar outros caminhos para desenvolver esse reconhecimento, ok? Então, naturalmente, nós não temos um cérebro agradecido. Nós temos um cérebro que precisa sobreviver. E ele vai fazer de tudo para sobreviver. A senhora falando isso me faz entender melhor. Lá em Filipenses 4:11, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso que ele diz, então, eu aprendi. Não é natural. Não é natural. E esse aprendizado, por isso que eu falei que lá no início que é um sentimento, né, que reflete no meu comportamento. Esse aprendizado é através daquilo que eu começo a refletir, das minhas experiências. Então, é no encontro que eu tenho, né, com Deus, que eu entendo que foi pela misericórdia, não foi por merecimento. É na estrutura familiar, de quando a família me educa a ser grato. É quando, por exemplo, lá na escola, lá nos anos iniciais, a professora diz assim, vamos compartilhar, vamos ser generosos, vamos pensar no coleguinha. Então, eu vou sendo treinada, educada durante a minha vida para que o meu cérebro possa conviver dessa forma nas minhas interações sociais. Ok? É um processo evolutivo, é um processo cultural e é um processo biológico. Então eu saio daquele estado ali de um ego gigante, que eu quero cuidar de mim, das minhas coisas, das minhas posses, eu vou defender aquilo que é meu, e eu começo então a conviver em sociedade, conseguir olhar para o outro, e aí eu vou exercendo aquilo que é da gratidão, aquilo que é do reconhecimento, a minha empatia. Então elas estão todas elencadas, mas para isso eu preciso ensinar o meu cérebro. Ok?
é maravilhoso, porque Paulo dizia isso, né? Quando ele falava com determinadas, numa congregação lá com determinados membros, ele dizia assim, olha, eu não falo mais como falo com crianças, como meninos, agora eu falo com adultos. Então Paulo tinha essa pedagogia de entender que determinadas pessoas estavam em algumas fases. Então hoje nós podemos nos conscientizar, tá, mas em que fase que eu tô? Eu tô na minha fase egoísta, de que tudo é meu, que é a minha vontade, que é a minha opinião, que é o meu querer, ou eu tô numa fase já de que eu evoluí espiritualmente, que eu tive um crescimento, que eu comecei um processo de renovação da mente, e aí sim eu consigo olhar para o meu irmão e pensar também nas necessidades dele. E aí eu consigo ser generoso. E quando eu sou generoso, a pessoa vai encontrar em mim essa questão da gratidão. E quando eu reconheço a generosidade do outro, naquele favor que ela está me dando, eu me torno uma pessoa grata. E o interessante é que esse sentimento nosso é bom. É agradável para o nosso espírito, para a nossa alma, para a nossa mente. Então, falando sobre isso, a Senhora consegue nos falar o que um cérebro agradecido, uma mente que foi já transformada, que consegue entender o que a gratidão porta para a nossa vida, que benefícios nós podemos ter sobre isso? Quando nós conseguimos modificar as nossas conexões neuronais, então eu saio daquele circuito, Paola, de sobrevivência, de egoísmo, de ficar percebendo o tempo todo o perigo daquilo que você sofrer ali em uma situação, e eu começo a criar outros caminhos, eu libero alguns neurotransmissores, entre eles a oxitocina, que é o hormônio, o neurotransmissor em que eu consigo reconhecer, eu tenho empatia, e eu consigo liberar, então, essa alegria, esse prazer nas pequenas coisas. Porque a gratidão está muito nisso, né? A gente acha assim, o dia que acontecer um grande evento, eu vou ser grato. Só que se eu não treinei meu cérebro para ser grato nas pequenas coisas, na liturgia do ordinário, não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Então, se eu não treino meu cérebro a dar graças a Deus, a reconhecer as pequenas bênçãos do dia a dia, quando acontecer um grande evento, o meu cérebro ele vai conseguir ver naquilo que deu errado no evento. Aquilo que faltou. Então, se eu consigo, no dia a dia, regular as minhas emoções, tendo um cérebro grato, eu faço coisas incríveis, como, por exemplo, ter um cérebro mais expandido. Isso significa que eu me torno uma pessoa mais inteligente. Eu consigo aumentar o meu repertório. Eu consigo aumentar as minhas habilidades sociais. Por isso que a palavra diz, trazei à memória aquilo que te dá esperança. Então, quando eu lembro aquilo que me dá esperança, eu me torno agradecido por aquilo que é possível de acontecer. E eu libero oxitocina no meu cérebro, eu libero dopamina, serotonina, que são neurotransmissores importantíssimos para a alegria, para o prazer, o sensor de recompensa. E também, meninas, fisiologicamente, a gente tem inúmeras pesquisas que falam que eu consigo regular minha pressão arterial, a questão da corrente sanguínea também, no possível AVC. Eu consigo ter estratégias de manejo em situações difíceis. Eu consigo ter o domínio, por exemplo, naquele ímpeto da emoção que dura 2 minutos, eu não agir, eu começar a pensar e eu ter uma mente ali que vai ter outras estratégias, que vai mostrar outros caminhos. Então, a pessoa que vai treinando a gratidão no dia a dia, ela consegue evitar momentos de muita ansiedade ou até mesmo momentos depressivos, ok? Por quê? Porque eu não vou indo para aquele abismo, para aquele laguinho da tristeza em que eu quero nadar, eu evito, porque eu lembro que antes daquele laguinho da tristeza para nadar, eu consigo olhar para a paisagem, eu consigo agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Então, se há alguma predisposição para uma patologia como ansiedade e depressão, eu consigo, através de um cérebro agradecido, evitar o aprofundamento disso. Então, uma pessoa agradecida, ela é uma pessoa que evolui, né? Porque, o que eu penso às vezes? Nós temos um determinado problema, certo? Se eu ficar agradecendo por tudo que eu tenho, significa que eu tenho que parar de orar ainda e tentar resolver esse problema?
o que de fato as pesquisas científicas mostram, tá? De inúmeras universidades. Harvard é uma, então, que eles têm um grupo de pesquisas, eu acho que desde a década de 30 ou 40, que eles estão acompanhando adolescentes que agora já são idosos, né? De como funciona a questão de se a pessoa exerce a gratidão. Pelo que eu estava lendo na pesquisa, inclusive as pessoas que participaram efetivamente da pesquisa e exerceram a gratidão, elas tiveram mais dias, elas tiveram uma vida mais estendida, longevidade, ok? E menos doenças. Como artrite, como pressão alta, como doenças, por exemplo, de reumatismo. Por quê? Porque elas começaram a olhar a vida de uma forma mais positiva. Mas a questão da gratidão, gente, não é você chegar no final do dia e falar assim, eu sou agradecida pelo sol, ou pela chuva, eu sou agradecida pela cama. Não. É uma gratidão vivida, realista. Ok? Por exemplo, se eu tivesse, no caso, vindo até aqui, sofrido um acidente de carro, e eu chegasse lá diante do meu carro, Deus, eu te agradeço, porque pelo menos eu tenho carro. É muito superficial, não é? É uma gratidão como muito obrigada por educação. Não. A gratidão real seria, Deus, muito obrigada, porque apesar deste acidente, eu estou bem. É uma gratidão consciente, é uma gratidão de culto racional. É algo sincero que eu estou colocando diante de Deus. Deus, apesar da dificuldade, apesar da frustração, apesar dessa decepção, apesar até mesmo desse racionamento que eu estou passando, eu te agradeço. Porque daí eu uso a palavra, porque a tua palavra diz que em tudo eu devo dar graças. Eu posso não estar entendendo neste momento, Senhor, mas eu quero ser agradecida. Eu tomo a decisão de ser uma pessoa agradecida. Isso não tem nada a ver como aquele muito obrigado por qualquer coisa, ou um agradecimento superficial, ou aquela pessoa que quer fazer como uma espiritualidade superficial, gratidão à vida, gratidão ao sol. Não, gente, é algo muito mais consciente e é algo real, aquilo que eu posso apontar e dizer assim, Senhor, apesar dessa situação, eu te agradeço. E aí eu começo a elencar os pequenos motivos de ser agradecida. Motivos verdadeiros. Não é, então, como ser conformado. Não. Né? Eu não preciso me conformar ou agir como se eu não estivesse tendo um problema. Eu vou enxergar o meu problema, eu vou ver que ele está ali, mas ainda assim eu vou ser grato. Inclusive tem uma passagem na Bíblia que diz que, né, que as nossas súplicas sejam conhecidas diante de Deus. E aí no final do versículo tem com ações de graça. Então eu vou tornar as minhas necessidades conhecidas, eu vou colocar diante de Deus as minhas dificuldades. Mas, porém, aquela vírgula ali nos salva. Eu agradeço, é com ações de graça. Porque a minha luta, a minha dificuldade naquele momento, ela é pontual. Mas a minha gratidão, ela sobressai. Por isso que no início nós falamos que é muito importante para o cristão ele começar um processo de renovação da mente, porque aí ele vai conseguir enxergar a questão da gratidão com mais clareza. Amém? Muito bom, glória a Deus. Nós vamos entrar numa pequena pausa agora, um pequenininho louvor, uns minutinhos, e a gente já volta com uma segunda parte. Amém? Assim que fique sintonizado, compartilhe um pouquinho mais, dê like e a gente vai voltar. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir,
Eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidões. Sabendo que eu estou no mundo por um pouco de tempo, às vezes me pego pensando em como será naquele dia quando Jesus chamar meu nome. Quais obras eu irei lhe apresentar? Do que adianta fazer muito se o que eu faço é só pra mim? Se Deus em carne veio ao mundo e me ensinou o que é servir, eu quero começar de novo. Eu quero servir a todos que Deus colocar em minhas mãos com muita gratidão. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser uma bênção como Abraão se entregou por sua geração e foi pai de multidões. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Nesta noite o Espírito de Deus fala contigo. Você jovem que está na escuta, desperta-te, aleluia, Deus quer te usar. Glória a Deus. Então voltamos com o tema gratidão, mas antes de continuar vamos ler as participações e as perguntas que nós temos aqui, tá? Nós temos a irmã Esther Silva, glória a Deus, a Patrícia Rodrigues, a nossa... e eu lendo o nome, né? A Franciele, tá. A Sandra Vergara, glória a Jesus, a Grace Benacou, glória a Deus, o nosso irmão João Ribeiro, glória a Deus, a Samara Zanini, a Rode, o irmão Maicon Souza, a nossa irmã Duda Rodrigues, a irmã Isabel Schmidt, que está conosco hoje, a paz do Senhor, aleluia. A nossa irmã Ellen Mayra, a nossa irmã Carla Janaína, glória a Deus, a Thaís Lopes, temos também a irmã Patrícia Gutierrez, glória a Jesus, o irmão Alex Sandro, Deus abençoe, a mesma irmã, o irmão Isaac Souza da Costa, glória a Deus, a nossa irmã Márcia Gubiani, glória a Deus, a irmã Tatiane Moraes, a Vanessa Gonçalves, que é de Salto, Uruguai, glória a Deus, nosso irmão Ezequiel, a irmã Késia Silva, a irmã Regina Ramos, a irmã Mari Vieira, a irmã Márcia Gubiani, eu já citei, né? Vamos mais pra frente. Temos a nossa irmã Duda Brito, a irmã Cleonice, a irmã Roberta Belos, a irmã Catiana Foleto, a irmã Joyce Kelly, o irmão, eu acho que é irmão, Esteban Noir, a irmã Ana Pereira, a irmã Mari Vieira, já citei, nosso irmão Jorge Wolf,
a nossa irmã Caroline Lazzari, o irmão Paulo Jair, a irmã Silvia Costa, a irmã Stephanie Gomes. Que Deus abençoe os nossos participantes. Aleluia. Podem mandar mais perguntas, a gente vai tentar responder, né? A irmã Patrícia também Amém. vai ajudar respondendo. E aqui temos umas perguntas já. O nosso irmão João Ribeiro diz: aprendi hoje sobre o poder dos micro hábitos e estou percebendo que se explica também a gratidão. Estou certo? Sim. É aquele caminho que a gente já tem bem formado, né? De ver a vida de uma forma mais primitiva, mais egocêntrica, sempre prevendo os perigos. Aí eu crio novos caminhos. Só que quando eu crio esse novo caminho, é como formar um novo hábito. Ele demora para fazer parte do nosso comportamento. Por quê? Porque ele tem que criar aquela profundeza para depois ser fluido. A mesma coisa a questão da gratidão. Eu começo aos poucos, é um exercício. Inclusive, eu quero já deixar uma dica, que se você quer exercer esse hábito em família, por exemplo, você pode criar o potinho da felicidade, o potinho da gratidão, melhor. O que você pode fazer? Sempre que acontecer alguma coisa boa durante o ano, você anota no papelzinho e coloca no potinho. O teu filho passou numa prova, coloca ali essa gratidão e coloca no potinho. Recebeu uma visita, fez um bolo gostoso, coloca, escreve e coloca no potinho. No final do ano, a família pode abrir o potinho e terminar o ano bendizendo o Senhor por tantas coisas maravilhosas que aconteceram ao longo do ano. Que coisa linda, né? Sim, e aí esse potinho da gratidão, por que é importante, irmã Paola, a gente fazer isso? Porque nós esquecemos. Ok? Nós esquecemos das pequenas coisas, das pequenas bênçãos. Tem aquele louvor, né? Conta quantas bênçãos. E é justamente esse é o exercício. Você vai escrevendo as tuas pequenas bênçãos, as pequenas vitórias, os pequenos motivos para dar graças a Deus, para ser grato. E aí, no final, quando você abre aquele pote em família, você termina o ano vendo que foram pequenos milagres que foram acontecendo. Glória a Deus. A gente quer muitas vezes o extraordinário, a gente quer o algo grande, mas o extraordinário, ele é construído com tijolinhos de coisas ordinárias no nosso dia a dia. Então, irmão João, sim, é possível a gente criar o hábito de ser grato. No início é um pouco desafiador, no início a gente acha, mas isso aqui não é importante, mas que bobo isso, agradecer por essa situação. Mas não, a gente vai vendo quantas coisas nós somos gratos, quantos livramentos nós tivemos, quanto nós somos abençoados, e aí nós podemos agradecer. Nós temos motivos, inúmeros motivos para sermos gratos. E a gente vai percebendo o quanto Deus faz por nós, né? Exatamente, só que o nosso cérebro ele não reconhece isso de imediato, tá? Ele se apega àquilo que é negativo. Então a gente precisa ensinar o nosso cérebro a olhar para o positivo, para aquilo que a gente conquistou. Interessante essa dica que a senhora já deu, que eu já peguei até pra mim. E eu, lembrando agora, se a gente pode ver isso numa área mais espiritual, mais da nossa comunhão com Deus, na minha vida particular, teve uma época que eu escrevia todas as vezes que Deus falava comigo. Tal versículo Deus falou comigo e explicava o porquê. E quando chegava um momento que eu tava sem, talvez, ânimo para orar, sem ânimo para ler a Bíblia, meio que aturbada, eu pegava essas anotações e eu lia. E era incrível como o Espírito se renovava. E eu olha... né? É verdade. Porque tu pensa, não, já Deus não quer falar comigo, já não. Claro, pode coisas na nossa vida afetar a nossa comunhão com Deus e a gente meio que decair um pouco, mas quando a gente lembra de tudo que Deus fez, que a gente sendo tão pequeno, Ele se importa nos mínimos detalhes, Ele fala conosco, o que Ele já fez por nós, falou conosco, nos ajuda, né? A tomar ânimo de novo e continuar. Achei que extraordinário. E um coração grato, ele é um coração fértil. Então a sementinha que cair ali vai dar fruto. Eu tenho uma atividade que eu gosto muito de fazer com os meus pacientes, que é o mural da felicidade.
ok? É onde você coloca coisas que você quer carregar com você. Aí a gente coloca a foto da família, a gente coloca um momento especial que você teve numa viagem, ou até mesmo uma receita gostosa que você fez e você apreciou, ou um poema, ou uma palavra, uma palestra, anotações suas que você quer carregar com vocês, e com a gente, né, que nós queremos carregar. E a gente coloca a perspectiva da gente quer pro futuro, das coisas que a gente quer conquistar. E nós começamos a olhar para esse mural e agradecer a Deus por aquilo que a gente ainda não chegou nas nossas mãos, ok? É trazer a existência com um coração grato, me vendo naquele momento ali que eu tô projetando diante de Deus. E eu tenho um testemunho maravilhoso. Em 2021, no meu mural da felicidade, eu coloquei o que eu estou vivendo agora. Bah, Ok? Glória a Deus. Então eu não fazia ideia de como é que Deus iria fazer. Porque a gente não é merecedor. Nós somos carentes, né? Se não fosse a misericórdia de Deus, hoje a gente nem acordava. Então nós não somos merecedores. Só que em 2021, quando eu fiz o meu mural da felicidade, eu comecei a glorificar a Deus porque Ele ia fazer. Trazer a minha vida, assim, proclamando a palavra do Senhor, conseguindo verbalizar, conseguindo visualizar aquele projeto pronto, com coração grato, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E o que aconteceu? Eu estou vivendo isso em 2024. E aproveitando esse gancho, aí a senhora nos comenta, uma irmã perguntou se a senhora era psicóloga ou nutricionista. Não se apresenta, qual é a formação da senhora? Eu sou terapeuta cristã, tá? A minha formação é neuropsicopedagoga, sou especialista em saúde mental e sou psicanalista. São 3 pós-graduações. E este ano eu estou concluindo o meu mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano. Já tenho uma carta de aceite para o doutorado ano que vem. E eu trabalho já há 8 anos como terapeuta clínica, tá? E para a alegria do Senhor, irmã Paola, há 8 anos eu atendo os meus irmãos em Cristo Jesus. Isso para mim é algo maravilhoso da parte de Deus. A minha profissão se tornou o meu ministério. Então hoje eu consigo auxiliar os meus irmãos, estou à disposição dos meus irmãos como uma profissional. E uma profissional que estuda bastante, tá? Porque para o Senhor nós podemos e devemos dar o melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Que lindo. Com esse choro. Choro com a da alegria, né? Sim. Você é muito generosa, muito gentil da sua parte. Nós temos o seu exemplo? Só lendo a participação, não te cortando, a participação da Sandra Vergara, que disse que aconteceu isso com ela há poucos dias. Minha gratidão foi para ficar bem, pois os bens materiais podemos ajustar com a mente tranquila. Glória a Jesus. Que bem. Sou grata por você ter lido esse comentário. Eu fiquei pensando, né? Que lindo seu testemunho. E nós estudamos também no off, né? A vida de uma personagem que eu queria ler com os irmãos lá em Josué, no capítulo 15. Eu vou começar a partir do versículo 16, porque o nosso tempo está corrido. E aí a gente tenta contextualizar para os irmãos. A Bíblia diz o seguinte: disse Caleb: a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou: que desejas? Respondeu ela: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. A Bíblia nos mostra aqui essa personagem que ela não era conformada, né? Ela era grata. Ela, quando foi dada em casamento, ganhou uma terra seca. E nós não vemos ela murmurando ou se queixando por ter ganhado uma terra seca. Ela poderia ter dito: agora que eu me casei, o meu pai me dá uma terra seca. Ele podia ter me dado tanta coisa, me dá uma terra seca. Mas não. Ela diz lá pro marido dela, e ela insiste com ele: pede um campo pro meu pai. E aí ele dá o campo.
E aí, ao invés dela reclamar, ou quem sabe até brigar com o marido, ou brigar com o pai. Eu te pedi pra te ir lá pedir um campo, tu me volta com uma terra seca. Ou então brigar com o pai por não ter dado, quem sabe, um presente à altura dela. Nós não vemos ela manifestar uma soberba. Não vemos ela dizer, diante de um casamento eu ganho isso, terra seca. Não, é totalmente o contrário. Ela vai e ela diz, me deixes terra seca. Me dá também fonte de água. Aleluia. Axa era contente, ela não era conformada, né? Ela não era conformada. Então, a gente volta naquilo que a irmã Patrícia disse. A pessoa que ela é grata, ela evolui, né? E ela não é conformada. Não significa que ela vai viver uma realidade alheia àquele problema que está diante dela. Ela reconheceu que ela tinha um problema. Eu tenho terra, eu sou grata pela terra, mas essa terra é seca, e agora como é que eu vou frutificar aqui? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou crescer com a minha família? Então ela foi em quem podia dar algo para ela. Ela evoluiu, ela cresceu, mas ela não foi infeliz em murmurar, né? Nós vemos que Axa, ela não desagradou a Deus, mas ela foi humilde e ela foi grata. Ela disse, Senhor, ela chegou lá no pai dela, eu imagino como se fosse nós. Então, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor tem me dado até aqui. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me dado vida. Hoje eu acordei, eu tenho saúde, eu estou na tua casa, eu estou na tua presença. Mas eu tenho esse problema aqui também, Senhor. Me ajuda, me dá uma fonte de água. Glória a Deus. Uma fonte que traga vida para esse problema aqui, que alimente, que restaure, né? Em nenhum momento nós estamos aqui com a intenção de dizer para os irmãos que vocês têm que se conformar com o problema. Agora que eu sou grato, então eu tenho que fechar os olhos para os meus problemas, eu tenho que agradecer. Se eu ver um problema, eu vou dizer, não, é assim mesmo. Funciona assim, a vida é assim. Não, a gente não está falando, não estamos ensinando os irmãos a serem pessoas conformadas nem acomodadas, e sim contentes e gratas. Nós podemos evoluir, podemos buscar mais de Deus, assim como Axa fez. E a Bíblia testifica que ela recebeu essa herança, né? Recebeu. E não era para as filhas terem parte da herança, era só para os homens. Mas ela foi sábia, ela tinha um coração disponível à gratidão. Era um solo fértil, né? Que nem o irmão João também confirmou aqui, um coração grato é um coração fértil. E então ela recebeu aquela pequena porção, voltou, agradeceu, reconheceu e recebeu a mais. Eu entendo que uma pessoa, quando ela é agradecida, ela recebe a mais da parte de Deus. É que nem aquele leproso que voltou para agradecer. Os 10 foram curados, mas aquele que voltou para agradecer também levou a vida eterna. Ela era agradecida pela terra que ela recebeu. Quando ela chegou diante do pai e expôs, mas com o coração agradecido, ela recebeu a mais. Ela recebeu um manancial. Ela ganhou mais. Então, se você tiver um coração agradecido, Deus tem um manancial para a tua vida. E ela descobriu esse manancial sendo, de fato, agradecida. Se ela tivesse ficado para trás, meio que... Puxa vida, não me deu. Ficar assim, olha, seco. Ela não teria pensado em ir ao pai. Quem sabe ele me dá poço. E ela não só foi, mas aqui foi fala que ela apeou do jumento. Ela desceu, ela foi com ele. E chegando lá, eu imagino que, quem sabe, o esposo começou a conversa e ela tava ali no jumento. Aí quando ela viu uma oportunidade, ela desceu do jumento. E aí o pai dela, ela vai ao encontro dele. E aí o Caleb, o pai, pergunta... Porque o pai conhece o rosto do filho. O meu pai sabe quando eu vou pedir. Então ele olhou para ela e disse, o que desejas? E ela disse, então, me dê uma terra, mas me dá água também. Já tem me dado terra, mas me dá mais água. Que necessita água. Que nem a irmã Vitória estava pregando hoje. Ela pregou, a água é uma coisa essencial para nossa vida. Então ela não estava pedindo coisa para se engrandecer, para ser melhor do que os outros que caçaram, para sobressair. Ela estava pedindo uma necessidade. E isso me lembra o versículo que fala que o vosso pai sabe as suas necessidades. Ele é o pai por excelência. Então, quando nós vivemos uma vida, que nem a senhora falou, vivemos uma vida agradecida a Deus, obrigada pelo que tenho. Preciso disso. Mas preciso de Deus dar muito mais do que nós achamos.
E esse mecanismo, assim, da gente conseguir ser agradecido a Deus e ter sabedoria no pedir, ele também é comprovado cientificamente, porque a partir do momento que nós temos uma visão positiva em relação à situação, nós conseguimos ver conseguir tirar dali uma lição para o nosso crescimento, nós nos tornamos agradecidos, nós expandimos o nosso cérebro. E expandindo o nosso cérebro, nós conseguimos resgatar memórias de estratégia. Porque o contrário disso, de um cérebro estressado, é um cérebro comprimido. Então eu fico também com uma visão limitada. Então olha só quantos benefícios você tem se você desenvolver o hábito da gratidão. Você expande o seu cérebro, você libera neurotransmissores que vão fazer bem para a tua saúde emocional, para a tua saúde física. Você tem inteligência emocional para lidar com as pessoas e você começa a valorizar o que você tem. E quando nós valorizamos o que nós temos, quando nós começamos a dar graça pelo pouco que nós temos, a gente sabe que isso é acrescentado. A gente sabe que quando nós temos aquele talento nas nossas mãos e nós olhamos para ele com gratidão, nós conseguimos multiplicar isso. Quando a gente estava conversando, né, nos bastidores sobre esse tema, são tantas passagens, são mais de 300 citações bíblicas como renda graças, seja agradecido, sabe, diga a tua alma, bendiz a minha alma ao Senhor, justamente porque é nessa situação que a minha alma, ela só quer sentir, mas quando o meu espírito governa a minha alma, diz, bendiga ao Senhor a alma. Por mais que você esteja abatida, por mais que você esteja aflita, bendiga ao Senhor, você dá esse comando para a alma, ela obedece você. Porque o teu espírito está ali forte, o teu espírito está ali num culto racional, numa mente renovada, e vai conseguir dar à tua alma uma direção. E ela não vai ficar desnorteada, ela não vai ficar sem esperança. Porque você está exercendo a gratidão, você está louvando a Deus por aquilo que Ele já colocou nas tuas mãos. Glória a Jesus. Eu quero ler um versículo rapidinho da palavra que nos chama, nos leva a todos, não só nós, mas também quando nós estamos reunidos, né? Aquele versículo que se encontra em Efésios 5, 19 e 20, que é bem conhecido. E aí a nossa irmã Pirisca vai ler um comentário, alguma pergunta, que diz, só uma lembrança aqui. 5, 19 e 20 diz... falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por tudo. Por tudo. Por tudo. Então, se você, Senhor, eu agradeço a Deus por essa gripe. Eu te agradeço, Deus, porque tem um propósito. Quem sabe tu quer renovar minha fé, tu quer que eu me coloque mais diante de ti. Quem sabe Deus quer me deixar mais quietinha, mais no aconchego, para eu ter um tempinho ali para meditar. Deus tem um propósito em tudo, até dentro das adversidades. Deus quer te levar para um lugar de mais intimidade, um lugar de aprendizado. E quando nós conseguimos olhar para em tudo dar graça, ok? E ser fiel em todas as circunstâncias. Tem uma passagem que diz, né, ser fiel no pouco e que sobre muito te colocarei. É justamente porque naquele pouco ali você valorizou, você foi fiel, você foi agradecido, você conseguiu honrar a Deus, louvar a Deus. O que Deus vai fazer? Deus vai olhar para o teu coração sincero e aí Ele vai começar a transformar. E principalmente Ele transforma aquilo que você não pode fazer. Porque aquilo que você pode fazer, Deus te deu sabedoria e capacidade. Agora, as coisas impossíveis são para o Senhor. Por isso, seja grato a Deus por todas as coisas. É uma ordem que você dá à sua alma. Seja agradecida. Aleluia. E nessa passagem eu me lembrei de uma experiência, né, que Deus tinha me dado nesse versículo que a gente diz que dá graça em todas as coisas. Eu não entendia o porquê. Eu não entendia. E daí Deus me tocava de só dar graças. Mas daí eu comecei a perguntar a Deus como é que a gente começa a dar graças por coisas erradas, coisas que dão errado. Por exemplo, quando a gente quer alguma coisa, mas o contrário acontece. Por exemplo, quando tu precisa de saúde, naquele momento que tu precisa estar com saúde, tu fica enfermo. E daí o Espírito começou abrir a minha mente, porque a gente não consegue isso com a nossa mente natural.
É só com a mente que Deus nos dá, como a nossa irmã Patrícia já falou, uma mente renovada. É aí que eu comecei a entender que é com o Espírito novo que Deus nos dá que a gente consegue fazer isso. A gente consegue entender que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas, por que todas? Porque Deus tem o poder de mudar essas circunstâncias, mudar as circunstâncias ruins em boas. Coisas que são na nossa frente hoje, que é ruim, Deus pode fazer sair alguma coisa boa de uma coisa ruim. Então a gente tem que confiar na palavra e deixar Deus renovar nossa mente. Quando Paulo diz que eu aprendi a ser contente, ele coloca ali, ele elenca coisas boas e coisas não tão boas. Eu tive uma experiência agora, quando começou a questão das enchentes, eu tinha uma viagem marcada. E a minha viagem foi cancelada. E eu fiquei triste, né? Normal, né? Somos humanos, estamos também vulneráveis a ter essas sensações. E o tempo passou e o aeroporto fechou. E eu fiquei pensando, Senhor, se eu tivesse ido, como é que eu retornaria para casa? Como é que estaria o meu coração longe da minha família, sem poder estar aqui, sem poder ajudar, sem saber exatamente o que está acontecendo? E eu disse, Deus sabia de tudo. Deus viu além, Deus é onipresente, Ele não fica preso no nosso tempo, no nosso hoje. Deus consegue, assim como a minha oração de 2021 está sendo respondida em 2024, Ele sabia que naquele momento, se eu tivesse ido viajar, eu não conseguiria retornar para casa. Eu ficaria longe da minha família. Então, assim, ó, essa é a confiança que temos que ter, que todas as coisas cooperam para o bem. E quando eu digo, Senhor, tu sabes, é um coração agradecido. Porque só o coração agradecido, só o coração que tem aquela aceitação das coisas que acontecem, ela consegue entregar. Então, Senhor, eu te agradeço tanto pelo que tu fizeste, que eu te entrego tudo. Porque o agradecimento, a pessoa que é agradecida, ela também está trabalhando a confiança. Então, você que só cresce. É um coração fértil. Eu acho que essa é a frase da noite, né? Um coração agradecido é um coração fértil. Porque você só cresce. Você vai dar frutos. Você começa um exercício de gratidão e você vai ter frutos de generosidade, de compaixão, de empatia, de amor, de reconhecimento do próximo e principalmente dessa unidade, desse pertencimento. Aleluia. Tem uma irmã que comentou assim: paz o Senhor, irmãs, a irmã Lourdes, paz o Senhor, irmãs, muito edificante tudo o que foi falado. Tem como se comunicar com a irmã terapeuta? Se quiser deixar... Tem sim. Eu vou colocar ali no chat do YouTube o meu contato. Você pode me encontrar no WhatsApp 51985-985-150. Também tenho as minhas redes sociais e eu estou sempre aqui na igreja, todas as quartas-feiras atendendo os irmãos, com horário marcado, com certeza, e também nos cultos. Graças a Deus, eu sou muito feliz, muito agradecida a Deus pelo Ministério da Restauração. Tem a Patrícia antes e depois da restauração, então se a gente começar a elencar tudo que a gente é agradecido aqui, a gente vai virar a noite. Então não para. Glória a Jesus. Que tremendo. A sua irmã vai colocar os contatos. Não, eu acho que ela vai colocar. A irmã Dani Ortiz comentou aqui. A senhora conhece ela? Eu conheço, há uns 42 anos, eu acho. Achei importante ler essa participação aqui. Ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Sim. É agradecer as pequenas porções do dia a dia. Enche o teu potinho de agradecimento. Sabe naquele dia que você tá triste, que você não consegue lembrar de uma coisa boa, não tem recurso nenhum, sabe? Que dia mais sem graça. Opa, peraí, deixa eu abrir meu potinho aqui. Eu tenho uma bagagem aqui, eu tenho experiências aqui. E isso vai te fortalecer, isso vai fazer com que... eu consigo respirar, eu consigo sentir Deus, eu consigo me mover pela fé. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, e quem é meu paciente já me ouviu dizer: só tem medo do futuro quem esquece o que Deus já fez no seu passado. Uau! Uau, que profundo. Repete de novo, porque não peguei bem. Vou anotar. Por favor. Eu quero aprender a falar espanhol. Uau! Só tem medo do futuro quem esquece o que Deus já fez no seu passado. Santo. Para você não esquecer, anote, escreva a tua história.
Escreva tuas vitórias, escreva tuas curas, escreva tuas libertações, escreva tua trajetória e leia em voz alta, para você se ouvir, mas para o diabo também saber o quanto Deus já fez pela tua vida, Aleluia. quantas bênçãos Ele já te alcançou e o quanto você é especial. Nós temos um Deus que por você, Ele move as mãos. Nós temos um Deus que por você, Ele muda o pensamento. Nós temos um Deus que por você, Ele deu o seu único filho. Então nós não podemos em momento algum sermos ingratos. Sermos ingrato, não amarmos a Deus, não reconhecer o seu milagre, não reconhecer a sua obra maravilhosa na cruz, nós estamos rejeitando o sacrifício dele. Isso é muito sério. Um coração agradecido é, em primeiro lugar, reconhecer que nós temos um Salvador. Aleluia. E isso nos dá a entrada a esse versículo tão famoso que é de Filipenses 4, 6 ou 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Exatamente. Não vejo motivos, mas eu vou ser grato. Não vejo motivos, mas eu vou testemunhar. Glória a Deus. Isso excede a mente humana. E quando eu faço esse exercício, irmã Paula, de exceder a minha mente humana, eu começo a entrar naquilo que é a mente de Deus. E aí eu mudo todas as conexões aqui dentro. Aqui dentro acontece um monte de coisa, um monte de sinapses. E eu consigo ser alegre em Cristo Jesus. Me sentir mais do que vencedora. Que benção. Eu encontrei a frase de um filósofo cristão, procurando um pouco sobre o tema. E aí ele escreveu um pedaço da oração dele. E aí ele disse o seguinte: Senhor, tu me destes tantas coisas, dá-me também um coração grato. Porque como a senhora nos ensinou, não é natural. Não. Mas se nós pedimos a Deus, assim como Caleb atendeu o desejo da filha e deu fonte de água, Deus vai nos dar um coração grato. Porque Ele é maior interessado em receber de nós, né? Todo louvor, toda a honra. Então, Glória a Jesus. Tem um versículo por aí que tá faltando de ler. Nós temos o Colossenses 3,15, que nós deixamos para o final, para ficar de instrução, de guia aí para os ouvintes. Olhei aqui com os irmãos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. tome essa decisão. A partir de hoje, Amém. Vou ser agradecido. Aleluia. Mas que programa abençoado, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu espero que você... O bom do YouTube é que fica gravado, né? Sim, Você pode mandar pra alguém, dizer, eu pensei em ti, eu tava orando, lembrei, vou mandar pra ti. Eu acho que isso é uma informação que todos nós precisamos ter. E que sempre alguma coisa... Tem muitas coisas que a nossa irmã Patrícia compartilhou, a gente conseguiu conversar hoje, que são muito úteis, né? Úteis na nossa vida, no nosso dia a dia. Ela compartilhou umas dicas, né? Aquele da sacolinha, do potinho com as coisas felizes que aconteceram, para nós exercer a gratidão, mesmo quando não tenha nada no meu redor, que eu possa dizer, por que eu tô respirando? Aleluia. Então, glória a Deus. Antes de nós despedirmos, nós queremos agradecer a presença da nossa irmã Patrícia. Ela prontamente se disponibilizou e a gente ficou muito feliz sabendo que ia estar aqui conosco. E antes de sair, nós queremos fazer uma oração. Vamos fazer uma oração, logo a gente vai encerrar. Tristemente já acabou, mas aleluia. Depois, se você quer entrar em contato com a irmã Patrícia, vocês já sabem onde achar ela. Amém? Então vamos orar, irmã Prisca, dirige essa oração para nós, para que Deus nos dê um coração grato. E você que está lá na sua casa, um cantinho, se não está dirigindo, não precisa fechar os olhos, mas ore conosco. Amém? Vamos orar e pedir para Deus: Senhor, eu quero um coração grato. Me ensina a ser grato. Amém?
Senhor, ó Deus, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai eterno. Senhor. Obrigada, Senhor, ó Deus, por ter falado com cada uma de nós, cada um de nós, ó Pai eterno. Nós te agradecemos, Senhor, ó Deus, por ter pela toda a usado informação, a tua Senhor, que nós filha, Senhor, ó Deus de glória, conseguiremos, Senhor, Senhor, que é um depois instrumento em tuas aproveitar, mãos, Senhor, Senhor. Deus, nós te melhorar, agradecemos, Senhor, Senhor, ó nos Deus, nós aproximar a oramos que Ti. tu venha Espírito recompensar ela, Santo de Senhor, Deus, eu Deus, peço que cada um dos acrescentar, Senhor, mais corações conhecimento, que mais esta graça, noite, Senhor, a estiveram sua vida, conosco em nessa nome de programação Jesus. do quarto. Senhor, nós oramos por Senhor, nós, Senhor, ó Deus de glória mesmo. Nós precisamos, Senhor, ó Deus de glória, praticar a gratidão, Senhor, ó Deus, para contigo primeiro. Senhor, ó Deus, que possamos, Senhor, realizar, ó Jesus Cristo, que tu está fazendo muito mais do que nós imaginamos, Senhor, para nós, ó Deus de glória. E que, Senhor, ó Deus, cada manhã é uma graça, Senhor, ó Deus, o fato de respirar. É uma graça, Senhor, ó Deus de glória, de poder caminhar, de poder ouvir, de poder ver, de poder falar, Senhor, ó Deus, coisas pequenas que, Senhor, ó Deus de glória, que são como coisas normais e rotinas para nós, Senhor, que venhamos a ser gratos e, Senhor, ó Deus de glória, enxergar a tua grandeza através dessas coisas, Senhor, e ser grato, Senhor, que teu Espírito nos ajude, Senhor, ó Pai eterno. Senhor, renova nossa mente, Senhor, ó Deus, porque com a mente humana nós não conseguimos ver, Senhor, a grandeza de Deus, mas com a tua mente, a mente renovada, Senhor, nós contemplamos, Senhor, ó Deus, a tua grandeza, nós contemplamos, nós podemos contemplar a tua soberania e a tua majestade, Senhor, ó Deus, nos ajuda todos os dias a pôr em prática aquilo que nós, Senhor, ó Deus, aprendemos essa noite, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, seja louvado, Senhor, engrandecido por tudo que tu tens feito, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua filha, Senhor, ó Deus, Valquíria, Senhor, ó Deus, que nos ajudou, Senhor, na técnica, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória ao Senhor. E nos despedimos dizendo paz, oração e união.